O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e o enviaram a uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. Aquele que nada tem será tirado até mesmo que tem. E quanto a estes inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, a parábola que Jesus acrescenta, subindo para Jerusalém, tendo o seu destino, tendo a sua finalidade clara aos olhos, como são belos os pés do mensageiro que anuncia a salvação. Como pode alguém reconhecer em Jesus esta severidade? Era o conceito daquele que nada queria nesta vida, que guardou os talentos dentro de um lenço, contaminado com a difamação. Fama, uma boa fama, um bom nome, e a difamação é justamente pegar o nome de alguém
e colocar numa berlinda. Como pode alguém reconhecer em Jesus uma severidade que não lhe pertencia? Jesus, ele é o Senhor, ele é o Mestre, e o dono deste mundo é a serpente de língua bipartida. O mundo é dele, o mundo é do anjo decaído, porém ele não é Deus, ele não tem glória, porque ele não teve sofrimento, ele não teve humildade de cuidar do gênero humano, da Virgem Maria. Ele é um macaco de Deus, imita Deus, imita Deus. Deus age com bondade, o Senhor deste mundo escraviza com a maldade. O conceito do homem que não soube multiplicar os bens deixados, as moedas que foram deixadas sem pracada. Aquele que multiplicou 10, teve o governo de 10 cidades. Aquele que multiplicou 5, teve o governo de 5 cidades. E aquele que nada multiplicou, ainda mais zombou daquele que tinha lhe dado uma responsabilidade, ou seja, a vida. Então, amados, quem é triste só fala mal, quem não é feliz só fala tristezas, quem não é realizado na vida. E a realização, amados, para Jesus é a cruz, é o batismo. Qual é, Padre, a realização do cristão? Ser santo, viver o batismo. Quem vive o mundo, ver na igreja um lugar de disputa. Não, ou se não faz biquinho, né? Ficamos como um bebezão, né? Apenas reclamando, né? Faz birra, bate o pé, né? Amados, vocês pensam que Jesus teve o bom conceito das pessoas? Ele está subindo para Jerusalém e está contando uma parábola. Ele está ensinando por causa que o mundo é este. Aquele que não vive a finalidade desta vida, que Jesus nos mostrou, chamado cruz, dentro da igreja virá um Judas, apenas à espreita para trair o Mestre. Chegando a hora, aquele traidor irá vender Jesus por 30 moedas. 30 moedas. Até lá, usará de difamação. Até lá, irá dizer que ele é um Senhor severo, que revela as consciências, que não é amigo da comunidade, que faz mal a nós. Jesus, amados, então recebeu o título deste homem preguiçoso, acostumado com a vida de cada dia, trabalhar, comprar o pão de cada dia, alimentar os filhos. Saiba, amado, que estes estão sendo sustentados por Deus apenas na vida natural, porque Deus é bom, e somente e apenas bom. Então, o mundo deste tempo é sustentado por Deus apenas na vida natural.
saúde, paz, que mais? Dinheiro, prosperidade, vida boa, beleza? Então, mas até aqui então o espírito deste que é contrário a Deus, não multiplica as moedas que Deus deu, não vê a vida como um dom e como um talento, e ainda quando este rei que foi coroado foi viajar, uma comitiva foi atrás para dizer que não queria mais que ele voltasse a governar, mas ele foi coroado rei e ele volta. Encontrou alguém de boa vontade que conseguiu multiplicar estes bens. Porém, no juízo particular, Jesus irá voltar com a sua verdade. Eu vos digo: todo aquele que já possui será dado ainda mais. Aquele que nada tem será tirado até o mesmo que tem. E quanto a estes inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para a sua finalidade, ou seja, não desviou nem para a direita nem para a esquerda, e este é o verdadeiro caráter cristão que nos falta. É este o verdadeiro caráter cristão que o mundo não conseguirá viver, porque é covarde, acostumado com a vida natural do comer, do dormir, rezar que é bom, nada. Pela árvore se conhece os frutos. Abre igreja, fecha a igreja. Abre igreja, fecha a igreja. Ei, em casa tu reza? Tu medita? Tu contempla alguma coisa, alguma verdade? E isso, amados, é um ato de inteligência, é um ato de vontade. Então, amados cristãos, não é somente um voluntarismo de querer estar perseverante na igreja, eu persevero, né? Mas não cresce interiormente uma vírgula. Por quê? Não medita na palavra, não escuta uma homilia, não reza, não catequiza os filhos, acostuma mal, educa mal. Mas Jesus deixou a sua igreja, deixou os seus discípulos para profetizar a este mundo como deve ser a sua igreja e imprimir um caráter de santidade, Primeira leitura: o que é o livro do Apocalipse, senão figuras do céu? Não tem como a gente conhecer o céu, se o máximo que conhecemos é o céu da graça, deixado pelos sacramentos que nosso Senhor então instituiu na sua igreja, a partir dos atos de fé, atos de esperança e atos de caridade, mas contemplar o céu. Porém, temos uma esperança. O que é Apocalipse? Lá existem então 4 seres vivos. Estes seres vivos, eles representam algo magnífico. Significa, amados, os 4 anciãos que foram obedientes a Cristo até o fim. Os 4 evangelistas, tantos outros, claro, os apóstolos, né? Mas é o sinal dos pilares da igreja triunfante. E estes seres vivos, eles aqui na terra souberam multiplicar aquilo que nosso Senhor lhes tinha confiado. O primeiro,
parecia um leão, o segundo um touro, o terceiro rosto de homem e o terceiro uma águia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Queremos voar como águia? João. Queremos ter uma fisionomia de homem? Lucas, aquele que contemplou, que escutou o evangelho da encarnação do homem-deus. Queremos ter este sinal da fortaleza como um touro? Marcos. Ou também a braveza de um leão? Mateus. E com esta linguagem, amados, João, ele traduzia para a sua igreja o que era o céu. Ser digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criastes todas as coisas, pela tua vontade é que elas existem e foram criadas. É esta, amados, a linguagem da igreja. A igreja não é democrática, ela não age por uma dedografia de apontar é você, é você, é você. Eu achei você tão assim, tu pode ser coordenador disto? Não. A igreja, amados, ela tem uma hierarquia, a mesma realidade do céu. Quando celebramos a Eucaristia, que o Padre coloca dentro do cálice um pedacinho do corpo de Cristo, ali, aquilo ali significa que o Padre está em comunhão com o seu bispo. Antigamente, na missa antiga, o Padre viajava até a catedral para trazer uma partícula da hóstia consagrada para a missa que ele rezava. E aquela partícula que ele trazia da catedral, ele colocava ali dentro do cálice. Não há mais este gesto, este ato, porém, nos unimos no símbolo. Simbolicamente, o padre está unido ao seu bispo. Por isso que ele quebra um pedaço da hóstia magna e coloca dentro do cálice, para dizer que está em comunhão com a igreja. Não é somente ser educadinho, é necessário estar unido à verdade. A verdade. Então, amados, este caráter, ele precisa ser transmitido para a vida da família. Só que estamos em um tempo de um neopaganismo, um novo paganismo, revestido de uma vontade humana que tem que prevalecer, e os direitos da pessoa têm que estar acima do direito divino. O direito da criança e do adolescente tem que estar em cima do quarto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Foi o que Deus disse. Mas o direito da criança e do adolescente tem que estar acima do quarto mandamento. Não matar é a lei de Deus, mas as mulheres podem praticar genocídio com o aborto. Não pecar contra a castidade, mas os homens podem se dar, os jovens podem se dar. Os seres humanos não têm mais sexo. Agora tudo é permitido, inclusive imitar e assumir uma identidade de um animal. Se você se identifica com guaxinim, você será um guaxinim. Isso está lá nas redes sociais, e os filhos de vocês estão lá no TikTok vendo. Por isso, não deixem que eles vejam essas coisas, e ensine a eles Gênesis 1, 2 e 3. Quanto trabalho Deus teve para criar o gênero humano, para ver os seus filhos rastejarem como uma cobra.
Não, padre, mas o pessoal aqui não faz isso não. Mas se veste como se estivesse no paraíso, sem pudor, sem modéstia, porque está calor, aí tira a roupa, né? É certo um negócio desses, né? E as mães botam lá, aceita que as meninas, né, se vestem desse jeito e não liga para essas coisas. E a lei de Deus qual é? 6º mandamento: não pecar contra a castidade e guardar a pureza. Não cobiçar as coisas alheias, mas as redes estão cheias de ostentação e as músicas que tocam, que você permite tocar no rádio na sua casa, está lá tocando vaidade, orgulho, tudo mais que não presta. E a lei de Deus fica onde? Isto, amados, é o neopaganismo. Neopaganismo. O novo paganismo hoje é trocar a lei de Deus pela lei do homem. Não, padre, nós quer desse jeito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.